Circuitos sequenciais ou máquinas sequenciais são também conhecidas como máquinas de estados finitos, e há dois modelos formais: o modelo de Moore, cujas saídas são funções apenas dos estados, e essas saídas normalmente são especificadas no círculo do estado, ao modelo de Mealy, cujas saídas são funções das entradas e dos estados. Essas saídas normalmente são especificadas nos arcos de transição dos estados. Vamos comparar esses dois modelos. No primeiro caso, nós temos uma máquina de Mealy. É possível descobrir que se trata de uma máquina de Mealy porque nos arcos de transição estão especificados a entrada X e a saída Z, enquanto que nos estados colocamos apenas a denominação de cada estado. Qual seria a interpretação desse diagrama de estados? Estando a máquina no estado 0, se a entrada X for 0, a máquina permanece no estado 0 e a saída é 0. Mas se a máquina estiver no estado 0 e a entrada for 1, sua saída será 0 e a máquina passa para o estado 1. Se a máquina estiver no estado 1 e a entrada for 1, a máquina permanece no estado 1 e a saída será 1. Mas, estando a máquina no estado 1, se a entrada for 0, a máquina passa para o estado 0 e sua saída será 0. Esse diagrama de estados representa um modelo de Mealy e ele mapeia as entradas e o estado para as saídas. O segundo modelo é o modelo de Moore e mapeia os estados para as saídas. Agora nós colocamos as saídas dentro dos círculos, porque a saída depende diretamente apenas do estado em que a máquina se encontra. Como interpretar esse diagrama de estados do modelo Moore? Se a máquina estiver no estado 0, a saída sempre será 0. Se a entrada for 0, a máquina permanece no estado 0. Se a entrada X for 1, a máquina vai do estado 0 para o estado 1. Estando no estado 1, sua saída é 0. Estando no estado 1, se a entrada for 0, a máquina volta para o estado 0. Mas se a entrada X for 1, a máquina sai do estado 1 e vai para o estado 2. Estando no estado 2, sua saída é 1. Estando no estado 2, se a entrada X for 1, a máquina permanece no estado 2. Mas, se sua entrada for 0, a máquina vai do estado 2 para o estado 0. Vamos ver um exemplo de tabelas de Moore e Mealy. A tabela de estados do modelo Mealy mapeia as entradas e o estado para as saídas. Essa tabela deve ser lida da seguinte forma: suponha que nossa máquina tenha dois estados, como ilustrado anteriormente. Máquina de Mealy, dois estados, estado 0 e estado 1. Quando a entrada X for 0 e a máquina estiver no estado 0, ela permanece no estado 0. Quando a entrada X for 1 e a máquina estiver no estado 0, ela passa para o estado 1. Quando a máquina estiver no estado 1 e a entrada X for 0, ela volta para o estado 0. Quando a máquina estiver no estado 1 e a entrada X for igual a 1, ela permanece no estado 1. Na saída da máquina de Mealy, temos que considerar também as entradas, já que as entradas influenciam as saídas nesse tipo de máquina. Portanto, quando X
igual a zero, nós vemos que a saída é zero. E quando x igual a 1 e a máquina estiver no estado zero, a saída será zero. Mas se x igual a 1 e a máquina estiver no estado 1, a saída será 1. Já a tabela de estados do modelo de Moore mapeia o estado para saídas. Em nosso exemplo anterior, nós temos uma máquina com 3 estados, 0, 1, 2, representados nesta tabela, estado 0, 1, 2. Quando a máquina estiver no estado 0 e a entrada x for 0, a máquina permanece no estado 0. Quando a máquina estiver no estado 1 e a entrada for 0, a máquina volta para o estado 0. E quando a máquina estiver no estado 2 e a entrada x for 0, a máquina volta para o estado 0. Se a máquina estiver no estado 0, a entrada x for 1, a máquina vai para o estado 1. Se a máquina estiver no estado 1 e a entrada for 1, a máquina vai para o estado 2. Se a máquina estiver no estado 2 e a entrada x for 1, a máquina permanece no estado 2. Como no modelo de Moore a saída depende apenas do estado, nós não precisamos considerar os casos em que x igual a 0, x igual a 1. O que se vê aqui é que a máquina estando no estado 0, a saída será 0. A máquina estando no estado 1, a saída será 0. E a máquina estando no estado 2, a saída será 1. Esse diagrama de blocos do circuito sequencial tipo Mealy mostra que a saída do circuito sequencial é função do estado atual e das entradas. Já o diagrama de blocos do circuito tipo Moore mostra que a saída depende apenas do estado atual. A saída não depende diretamente da entrada. Esse diagrama de blocos mostra que a entrada x e a saída z não estão diretamente acopladas. Entre elas há um elemento de memória, pelo menos. Vamos agora pôr em prática a teoria de circuitos sequenciais. O projeto de circuitos sequenciais começa com uma especificação do problema e culmina com o diagrama lógico esquemático. Já sabemos que para um circuito sequencial é preciso uma tabela de estados. O primeiro passo no projeto de um circuito sequencial é obter uma tabela de estados ou um diagrama de estados. Os procedimentos para um projeto de circuitos sequenciais compreendem os seguintes passos. 1. A partir da especificação do problema, obter um diagrama de estados ou uma tabela de estados. 2. Se existir somente um diagrama de estados do passo 1, obter uma tabela de estados. 3. Atribuir códigos binários aos estados. Esse passo é necessário porque, às vezes, os estados são nomeados como estados A, B, C, D. 4. Deduzir as equações de entrada dos flip-flops. 5. Deduzir as equações de saída. 6. Usando mapas de Carnot, simplificar as equações de entrada dos flip-flops e as equações de saída. 7. Desenhar o diagrama lógico esquemático com flip-flops tipo D e portas lógicas combinacionais. Vamos ver agora o exemplo de um reconhecedor de sequência ou cadeado eletrônico. Um reconhecedor de sequência é um circuito sequencial que produz um valor de saída distinto sempre que um determinado padrão de símbolos de entrada ocorrer em sequência. Primeiramente, nós vamos converter uma formulação do problema em um diagrama de estados. Depois, com o diagrama de estados, nós vamos produzir uma
tabela de estados do circuito sequencial. Para obter um diagrama de estados, comece com um estado inicial, que corresponde àquele estado em que a máquina deve permanecer antes que a sequência desejada de uns e zeros tenha se iniciado. Depois, acrescentamos um estado que reconheça o primeiro símbolo e acrescentamos outros estados, um para cada um dos símbolos. E para terminar, o estado final, que representa a sequência desejada. Depois temos que pensar nas situações em que um dos símbolos colocados estava errado, ou seja, temos que considerar em que estado a máquina deve permanecer em caso de erro na colocação da sequência, especificando o que ocorre quando um símbolo não pertence à sequência desejada. E, finalmente, acrescentar outros arcos correspondentes a entradas não pertencentes à sequência desejada, mas que correspondam a estados representando uma subsequência de entrada. Esse último passo é importante porque o circuito precisa reconhecer a sequência de entrada independentemente de onde ela ocorra, dentro de uma sequência geral aplicada desde o reset. Suponha que a especificação de nosso cadeado eletrônico consista em reconhecer a sequência 1101. Temos que considerar o caso em que esta sequência está contida numa sequência mais longa, por exemplo, a sequência 1101 contém a sequência 1101 e esse 11 é uma subsequência da sequência desejada. Por essa razão, a máquina sequencial precisa lembrar, entre aspas, quando os últimos dois uns ocorrerem, mesmo que eles tenham sido precedidos por outros símbolos não desejados. Considere também esta outra sequência, 1101. Ela contém a sequência 1101 e, sobreposta a essa primeira sequência, há uma repetição. Esta sequência mais longa, ela contém duas vezes a sequência desejada, porém sobreposta, ou seja, o último 1 da primeira sequência corresponde ao primeiro 1 da sequência seguinte. Suponha que a especificação do cliente diga que temos que reconhecer casos como esses. Ou seja, o cliente deseja que o 1 no meio seja válido tanto para a sequência inicial como para a sequência final. O estado inicial da nossa máquina de estados foi arbitrariamente denominado A, que corresponde àquele estado em que a máquina deve permanecer enquanto a sequência desejada não se inicia. O estado B representa o fato de que o primeiro 1 já ocorreu, mas como essa sequência ainda não está completa, a saída da máquina deve ser 0. O estado C é colocado para representar o segundo 1. Como a sequência não está completa, a saída deve ser 0. O estado D representa o fato de que o 0 ocorreu. E estando no estado D, ocorre o último 1. A saída 1 no arco associado ao estado D significa que a sequência foi reconhecida. Mas aí a seguinte pergunta se coloca: para qual estado deveria o arco a partir de D ir? Lembre-se que, pela especificação de nosso problema, duas sequências podem se sobrepor, fazendo com que o último 1 da primeira sequência seja aceito, reconhecido como o primeiro 1 da segunda sequência.